Olá, seja muito bem-vindo ao Prestes Cast. Eu sou Rafael Belei, gerente comercial da Prestes Construtora, e eu estou aqui para trazer conteúdos de um jeito leve, informativo e, claro, convidados com muita conversa boa. No episódio de hoje, vamos falar sobre financiamento caixa, com insights, histórias e aquela troca de ideias que faz toda a diferença. Então, pegue seu café, coloque o fone de ouvido e vem com a gente. Comigo, hoje aqui o Marcos Carneiro, líder da área de desenvolvimento imobiliário. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Rafael? Tudo bom, meninos, pessoal? Tudo bom? Prazer Opa. estar aqui, trazendo Prazer esse é tema nosso. que é tão relevante e vai ser a cereja do bolo aqui, pra gente, quando a gente for tratar aí do Eleva You. Ajuda, né? Ajuda bastante. Ajuda a gente a vender bastante. E também, compondo então os nossos convidados, nós temos o Rafael Galvão, que é correspondente Caixa há 9 anos e é proprietário da Premiare Créditos. Isso aí. Obrigado pelo convite, aí, primeiramente. Bem-vindo, seja bem-vindo aí ao Seja nosso bem-vindo. Presscast. E também o Igor Vanatti, é correspondente Caixa desde 2012 e é proprietário da Vanatti Crédito desde 2018. Isso mesmo, pessoal. Agradeço o convite. Estamos animados aí para elucidar questões sobre financiamento. Estamos com duas máquinas aí, viu, Marquinhos? Ó, tô vendo, hein? As máquinas de Tá financiamento. uma afiada aqui É, pela vamos lá. conversa, né? Bom, é um tema bastante relevante, né? É um tema que o mercado imobiliário é bastante dependente do crédito caixa, né? Do financiamento caixa. E também, de outro lado, existem muitas dúvidas, muitos paradigmas, né? Muitas histórias que contam por aí. E com isso, esse podcast, esse tema aqui, esse episódio vai elucidar muita coisa, né, Marquinhos? Existem muitas barreiras, muita conversa fiada, né? Que surge, infelizmente, né, nesse meio. E o objetivo aqui, Belê, tá muito bem assessorado aqui com os meninos para poder trazer um conteúdo de qualidade, né? Poder tirar muitas dessas dúvidas e ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, que muitos sonhos são interrompidos às vezes por falta de conhecimento. É. Desinformação. Desinformação. Incorreta. Se preparar, né? Se preparar para o Exatamente. financiamento. O brasileiro, como bom brasileiro, não se prepara para algumas coisas. Sim, Então, sim. conteúdos como esse vão ajudar as pessoas a se prepararem para fazer esse financiamento. E até antes da gente iniciar aqui, fazer algumas perguntas, para quem não sabe, né, um correspondente bancário caixa, ele tem um papel importantíssimo no processo de compra e venda de um imóvel que precisará ser financiado. Então é um parceiro, um grande parceiro da construtora, que nos auxilia em todo o processo junto à Caixa Econômica. Auxilia tanto a construtora e principalmente o cliente a fazer todo o processo lá dentro da Caixa. Sim, Né? na verdade, quase que 100% do processo passa por nós, né? A agência terceiriza, Eu né? até brinco com os clientes lá que se não existissem nós, as agências, infelizmente, não iam dar conta Não de dá toda a conta. demanda. É verdade. Sem Não dúvida, tem como, pessoal. não tem como. Com o passar dos anos, a Caixa foi notando a necessidade de terceirizar o serviço de financiamento porque o volume do banco foi aumentando demais. Então, eles foram terceirizando esse serviço aos correspondentes. No começo foi uma chuva de correspondentes, né? Toda imobiliária era Exato. correspondente, Sim. farmácia era correspondente. Não, era brincadeira. E aí, aos poucos, foi afunilando esse pessoal e cada dia, né, lapidando alguns e foram notando alguns que trabalhavam muito bem com o produto. Então, esses correspondentes hoje fazem toda essa parte de crédito imobiliário para a Caixa Econômica. Os contratos já chegam lá prontos para fazer entrevista e contratação. E com o tempo, cada vez mais, a Caixa foi dando mais liberdade pra gente, né? A gente era muito engessado no começo. E aí, com o tempo, igual o Igor falou, a gente foi lapidando, a gente teve a obrigação de se tornar profissionais melhores, a Caixa foi dando mais acesso pra gente. Então, cada vez menos a Caixa atua no processo. Foi Basicamente, cortando os amadores e fazendo com que Exato. quem fique fosse bom. Né? exatamente. Os especialistas, né? Vocês são especialistas na parte do crédito imobiliário, né? Perfeitamente, Exatamente, exato. exatamente. Aham, hoje a Caixa exige várias certificações da gente, né? Inclusive estamos em fase de renovações de certificações novas. equipe Renovei hoje a completa. minha. E é complexo. Então, Difícil. hoje a gente Bom, né? precisa ser Bom. super certificado, habilitado para poder operar junto à Caixa Econômica. Não só o responsável do CCA, né? Agora é toda a Agora equipe. toda né? a equipe. Equipe inteira. Então, certificada. toda a equipe, ela tem que estar certificada, ela tem que estar ciente de tudo. Eu não sei você, Igor, mas eu coloquei um curso para a galera lá se preparar para a prova, eles aprenderam muita coisa. Então, não só o responsável por CCA, né? Então, a Legal. equipe inteira, ela É. tem que estar bem antenada aí no Esse mercado. processo de atualização da certificação de toda a equipe foi muito importante, porque todos conseguiram daí
aumentar o nível de conhecimento, Sim, né, sim, para se sim. tornarem melhores E aí analistas. seus processos ficam, inclusive, Cada vez melhores, mais né? redondo, Mais rápido, melhor ainda. redondo, tem Sim, sim. trabalho, né? Exatamente. Tem trabalho, Ganha em tempo, né, inclusive. Com mais certeza. dinâmico, né? Hum. Então, poxa, falando então de caixa, falando de financiamento, a primeira e principal pergunta, né? Quais as vantagens, né, de financiamento caixa? Né? Talvez o banco aí com o maior percentual disparado de financiamento habitacional no disparado. Brasil, né? Eu não lembro a porcentagem. É mas mais de eu acho- 90%. É mais de 90%, Mais de né? 90%. É mais de 90%. Então, e uma das vantagens, sendo o banco que tem mais financiamento, é importante ter essa vantagem. Ele ainda é o banco com mais agilidade. Eu não atuo com outros bancos, né? A gente tem contrato estudado com a Caixa, a gente só trabalha com a Caixa. Mas eu vejo nossos parceiros falando como que funciona o crédito em outros bancos e a gente percebe que o crédito na Caixa ele é muito mais ágil. Ele é super rápido, ele é muito mais fácil, ele é muito mais facilitado. A taxa de juros também não tem nem comparativa com outras instituições, é incomparável, muito né? mais baixa. A acessibilidade da Caixa através dos correspondentes bancários é um grande diferencial. É. Sim, sim. Né? Pensar que você não precisa enfrentar a fila de um banco, levar documento físico, tirar fotocópia de documento, você consegue trabalhar com todo esse processo, né, direto no correspondente, com horário flexível, sem aquele negócio das 10 da manhã às 3 da tarde. Tudo isso, né, vem para facilitar a vida do consumidor. Você sabe que essa até uma pergunta estava aguardada mais para frente aqui, mas pegando o gancho, né? Existe muito um paradigma, assim, né? Da Caixa acabar sendo, por ela ter uma amplitude muito grande de questões sociais, né? De muitas coisas do governo, muita fila que se vê, né? Quando está passando e tal. Então, ela acaba gerando, né? Uma sensação no público geral de que é um banco moroso, é um banco que você tem que estar muito presencial lá, que tem que estar a todo momento, Sim. é complicado. Como é que é essa relação, na verdade, com a Caixa Econômica? Já pegando esse Na gancho. prática, eu sinto que as pessoas têm esse medo de ter relacionamento com a Caixa, de ter sua conta na Caixa, mas no dia a dia, na verdade, a Caixa ela tem que ter o papel social dela, né? Então, infelizmente, ela vai ter as suas filas, porque é normal, né? Eu tenho os dias de pagamento, as pessoas têm que ir até a agência, tem que fazer a atualização de cadastro, enfim. Ela tem que cumprir o seu papel social, né? Que é o papel da Caixa. Então, é natural que a Caixa tenha fila grande, é normal. Mas essas pessoas estão lá para fazer esse determinado trabalho. As pessoas que estão lá para fazer um financiamento, para conversar com o seu gerente sobre outra coisa, para ter o seu empréstimo, eles vão ter uma fila normal como um banco privado. Exatamente, né, pessoal? O cliente Caixa hoje, ele é setorizado. O cliente social vai pegar a senha para um setor. O cliente de financiamento imobiliário já pega a senha para um outro setor. Dependendo da faixa de renda desse cliente, né, ele já nem senha pega, já vai direto na mesa do gerente para ser atendido. Eu acho né? que já deve ter acontecido com você, Igor, mas vários clientes reclamaram assim, pô, mas eu tenho conta lá no meu banco X, e eu tenho o WhatsApp do meu gerente. Ué, mas pega o WhatsApp do gerente da Caixa, eles também têm o WhatsApp. É a mesma coisa, então. É a Ele mesma tem coisa, WhatsApp, ele tem né? WhatsApp Não é um também, cara é só pegar o de 20 contato anos dele. atrás, né? Exatamente. Então, o Grande pessoal, parte dos gerentes Caixa hoje já estão criando números corporativos para fazer atendimento, né, nessa faixa de financiamentos de valor um pouco maior, né, no SBPE. Mas de qualquer forma, como o Rafael falou, né, o gerente Caixa é um ser humano, né, e ele não vai se negar a passar o contato para o cliente no momento de uma necessidade de atendimento. Então, para esse público de financiamento, com certeza vai poder ser atendido remotamente numa necessidade. Então tem uma esteira diferenciada. tem uma esteira diferente, tudo separado, Além dos setorizado. próprios correspondentes que estão, né, para o atendimento externo, podendo, né, levar esses problemas dentro do banco. Exatamente. Então, um cliente recente nosso, por exemplo, acontece muito. Rafa, minha conta lá bloqueou. O que será que aconteceu? Não, pera aí, eu mesmo tô direto na agência, tô o dia inteiro nas agências, o Igor também. A Isso. gente passa na mesa do gerente, rapidinho, viu? Sabe esse cliente que a gente assinou recente? Bloqueou quando dele, o que aconteceu? Faz isso, vou desbloquear, Eu tô já com uma avisa ele lá. dificuldade aqui de fazer um Pix Então acima a de gente tal valor, ajuda. poderia ajudar? Claro. A gente ajuda Na também. hora. A gente Funciona. Funciona. Vocês têm boas experiências Sim, sim. de clientes que são bem atendidos, que Sim, com certeza. eu escuto assim, poxa, né, meu banco tem o WhatsApp do cliente, eu tenho o É. cartão Black, eu tenho esse benefício, aquele benefício. A Caixa é agressiva também, Tem, vários outros Caixa negócios tem lá cartão dentro. Black, tem Acesso investimento, à tem sala VIP de aeroporto com os cartões de crédito, tem tudo Olha que só. tem num banco tem na privado Caixa aí, também. Prime, a Caixa também tem o setor dela. Por isso que é bacana produzir esse tipo de conteúdo, sabe, Rafa? Porque existe muita desinformação. Muito. E isso entra na mente das pessoas e vira um paradigma. Então, uma informação, um conteúdo relevante como esse é para você, pessoal que está assistindo, que está interessado aí em adquirir seu imóvel e tem essa restrição. Então, que não haja mais a partir de agora, né?
Então, beleza, vamos ver se esses meninos estão afiados mesmo aqui, né? Vamos para cima. Entrando aqui mais uma pergunta bem importante, pessoal. Quais são as modalidades de financiamento, então, para pessoa física? Financiamento imobiliário. Várias. Hoje a Caixa Econômica trabalha com diversas linhas, né? Trabalhamos com aquisição de lote mais construção, compra de imóvel novo, compra de imóvel usado, aquisição de imóvel de leilão, né? Hoje temos várias modalidades de financiamento e, logicamente, compra de imóvel na planta, né? Que é o nosso foco aqui hoje. Não, bacana. E como que funciona essa questão dos imóveis na planta? Existe uma segregação entre rendas, as taxas de juros variam? Como que é essa O dinâmica? financiamento de imóvel na planta tem diferenciação, né? Com o imóvel pronto, sim, dependendo da faixa do financiamento, né? Vamos trabalhar aqui as faixas do Minha Casa Minha Vida, né? No imóvel na planta tem o subsídio bonificado do governo federal vezes 2 em relação ao que é a contratação do imóvel pronto novo. Olha só. Então vamos dizer que o teu cliente hoje está querendo comprar uma casa pronta, ele vai ganhar 10 de subsídio. Se ele fosse pegar um empreendimento na planta com bonificação, né? De imóvel de empreendimento, esse subsídio aumentaria automaticamente para R$20 mil. Então, a bonificação de você comprar na planta hoje é o subsídio do governo federal vezes 2, o acesso ao benefício da Coapar. O governo do estado do Paraná fez um convênio, né, para concessão de incentivo, né? Aquele programa Casa Fácil Paraná, né? Isso mesmo. A gente conhece popularmente aqui como Coapar, né, para ficar mais prático no dia a dia. Né? Mas ele também adiciona aí, independente do critério de faixas de renda, um acesso a R$20 mil no subsídio para clientes que ganham até R$ 6.072 por mês. 4 salários. 4 salários teto. mínimos. O Isso. interessante desse programa do Casa Fácil Paraná é porque ele é fixo, né? Então o cara que ganha R$2 mil, o cara que ganha R$6 mil, né? R$20 mil de subsídio. Diferentemente do subsídio do governo federal, que quanto maior a renda, menor é o subsídio, né? E a taxa de juros também, né? A taxa de juros é assim também. Então quanto maior a renda, maior a taxa de juros. Né? Então um mito aqui o pessoal achar que, primeiro, Caixa Econômica só faz Minha Casa Minha Vida. Então existem outras modalidades, né? E faz mais que o banco privado ainda, né? Fora do Minha Casa Minha Vida. Ela é Esse, líder inclusive. Líder no geral, SBPE. né? Inclusive no Exatamente. SBPE. Outro mito é achar que Minha Casa Minha Vida é feito para baixa renda, então a terceira faixa aí do Minha Casa Minha Estamos Vida. falando para clientes que ganham até R$8 mil Até por mês. 8. R$8 mil. Né? Então, até 6 ainda tem R$20 mil da Coapar, e de 6 a 8 tem uma taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, comprando o primeiro imóvel, né? Para quem não tem imóvel. E ainda existe uma lacuna para o SBPE, que seria o tradicional, e aí vai até R$1,5 milhão, se não me engano. R$1,5 milhão no SFH, né? SFH daí. Passou do SFH, só o limite. Né? Ainda vai. Só que a Caixa atualmente ela está financiando só no SFH. Então só até R$1,5 milhão. E aí existe o Procotista ainda. Isso. A Procotista é uma modalidade de financiamento que beneficia o trabalhador que tem registro em carteira há mais de 3 anos, né? Ou que, além disso, tenha hoje 10% de saldo de FGTS, né? Mesmo que não esteja trabalhando mais registrado. A taxa de juro dele é 0,5% acima da última do Minha Casa Minha Vida. Então, comparado com o cliente SBPE, ele ainda é ultra bonificado em taxa de juro. Sim. E hoje temos disponível verba para contratar imóveis novos até R$500 mil. Então, se adequa perfeitamente fazendo um gancho da ao taxa de lançamento. juros. A taxa de juros está dando mais de 2% de diferença da primeira faixa do SBPE. Vamos dizer, eu para tenho mais de 8 de renda. O lance acho que é esse aqui. Eu tenho mais de 8 mil de renda. Até 9, 12. 10, 11, 12 ali. Isso. Tradicionalmente eu iria para o SBPE, que está 11, A faixa dos 12% ao ano. 11 quase alguma 12% coisa. ao ano. Isso. Daí, se eu não tenho imóvel ainda e me enquadro com Sou CLT ou tenho... E não tem outro imóvel, né? Não pode ter E outro vai imóvel ser aqui o na meu região. primeiro imóvel aqui na cidade. Aí estamos falando de uma taxa de caio lá 8,66 aí. No Já Procotista. A última faixa do Minha Casa E Minha daí Vida. é o Procotista. A gente tá falando de uma taxa que para esse público, uma renda aí de 12, não existe fora da Caixa. Sabe que, né, Sim. que se compare ao Procotista. Não existe. É, porque Não existe no outro banco ele iria para os 12. E mais. Tá mais, né? Acho que tem Tá mais. mais aí que um dia. 12. Privado, E né? olha que a subir mais. diferença de 0,25, 0,5% numa taxa de financiamento ao longo de 30, A gente 35 falando anos de já é prazo grande. de 420 É meses. isso que eu ia falar. O pessoal Então, ele a faz taxa uma de conta, juros- nossa, mas tá 0,5%, 1% de diferença, mas deu R$100 minha parcela, mas multiplique R$100 por 35 anos. gente. Então, imagina o bastante coisa. quanto isso não vai repercutir em 2% de variação de taxa. É um Exato. absurdo de diferença muita de parcela, né, gente? Exatamente. Então o timing, né, desse lançamento está brilhante, né? Porque hoje temos janela disponível para todas as linhas de financiamento. Podemos tocar no Minha Casa Minha Vida,
podemos tocar junto com o Coapar, podemos ir para o Procotista e ainda temos o SBPE para quem não se enquadra em nenhum dos benefícios anteriores. Então esse negócio, essa falácia que existe, mais um mito, né, no mercado que não tem recurso disponível hoje, não tem linha de crédito para financiamento imobiliário, isso é mentira, Isso é né? mentira, Isso não é exatamente. uma verdade. Aproveitando, só fazendo um gancho no SBPE para apoio à produção, que é os empreendimentos na planta, né? A Caixa ela tem uma regra com relação ao segundo financiamento, né? Então, se você já tem um financiamento, eu já tenho um financiamento ativo na Caixa, eu quero fazer mais um financiamento. Posso? Depende. O que é o teu segundo financiamento? Aí eu vou comprar uma casa individual, uma casa usada. Já tenho financiamento ativo. Posso? Não posso. Quero comprar um Eleva U, apoio à produção Caixa. Posso? Pode. Ah, então Aí na pode. planta e Na lançamento, planta pode. ele é Essa liberado fazer o segundo liberado financiamento. o segundo financiamento. Só segundo, terceiro não. Segundo. Ou pode ter mais. Segundo, terceiro, mais, quarto, terceiro, aí não quarto, tem problema. Na enquanto- planta. Na planta. Isso. Se Enquanto for a renda usado, comportar. se for pronto, não pode. Vou comprar um imóvel pronto lá, usado, né? Não vai. Não tem Cara, como. isso Ele tem essa proibição. Isso é muito importante o que vocês estão falando agora. Muito importante, muito relevante. Porque a gente até vai falar aqui sobre a parceria, mas eu vou trazer aqui uma questão que é muito comum. A gente atua em Curitiba, em Londrina, em Guarapuava e fez empreendimentos, trabalhou com alguns empreendimentos na faixa de 400, 500 mil reais, que a gente teve uma procura muito grande por associativo, por financiamento, caixa, de grandes investidores, de clientes de rendas altas, Uhum. porque é o melhor investimento do mundo, né? Vamos pensar. Você certeza. não põe recurso, né? Porque a Caixa você consegue financiar quase tudo. Você assina um financiamento agora, pega um imóvel no valor de lançamento, tabela zero, tabela inicial, Uhum. vai pagar ali uma parcelinha de juro de obra durante a construção, Exatamente. saldo devedor congelado, e o cara fez um baita investimento. Ganhou 100 mil, 150 mil, 180 mil, sem pôr dinheiro. colocar Não dinheiro. deu É a nada de valorização entrada. do imóvel. Deu Né? 5 mil reais de entrada. Uhum. E foi pagando ali os valores e... Poxa, não no- compara com nenhum tipo de investimento. O né? SBPE, na apoio à produção, ele pode chegar até 90% ainda de financiamento. É muita coisa. Da- Olha na só. planta. A planta Esse é outro super benefício vantagem. na linha Exatamente. SBPE exclusivo para imóvel na planta. Aumenta-se 10% o percentual É muita máximo coisa. ainda. Normal é 80. vai Normal é para 80. 90. Apesar que hoje até nos imóveis normais está 70%. Está tem com mais, uma redução temporária aí. Uhum. É verdade. E o da planta foi mantido a 90. Mantido 90. Mesmo exatamente. pronto caindo a 70. Exatamente. Mesmo assim. Então, em resumo, nós estamos com o produto pão quente aqui para Com absorver certeza. todos esses Com benefícios certeza. aí, Dá né, pra para o usar cliente. todas as linhas de crédito disponíveis na Que Caixa. bacana, hein, gente? Muito bom. Algo falando nisso, assim, desse financiamento na planta, né? Mas, e até o Marcos também pode nos ajudar, que a parte do desenvolvimento imobiliário atua muito na parceria da Prestes e Caixa, né? Caixa e Prestes, Caixa e a construtora. Mas como funciona, então, essa parceria, esse apoio à produção, né? Que a Caixa faz aqui entre construtora, né? O banco e a construtora. Uhum. Basicamente, o que é? A Prestes vai construir e a Caixa vai financiar para os clientes na planta. Com o saldo devedor congelado, não vai pagar a parcela contratada enquanto não pegar o imóvel. Durante o período de obra vai pagar só juros de obra. Né? É uma modalidade que se chama apoio à produção. Só quem tem essa parceria, né, com a Caixa que pode fazer. Imóveis individuais, por exemplo. Eu vou comprar um imóvel que vai ficar pronto daqui 1 ano, por Uhum. exemplo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso financiar esse imóvel na planta. Eu tenho que esperar ficar pronto esse imóvel para eu financiar depois. Né? E é ruim. Então por pega quê? toda a correção monetária, Exatamente. pega a atualização Pensa- do valor da é, unidade. Pensa o seguinte, eu vou comprar esse imóvel hoje. Esse imóvel que vai ficar pronto daqui 1 ano. Fiz uma simulação lá com o Igor, avaliei, minha taxa de juros ficou X, minha entrada ficou Y. Uhum. Minha renda hoje é essa? Minha renda hoje é essa. Daqui 5 meses eu sou promovido na minha empresa e aumento o meu salário. E aí na hora que ficar pronto o meu imóvel, eu vou financiar lá com o Igor e falou, Rafael, mudou tudo o teu cenário aqui. Tua taxa de juros é outra, tua parcela é outra, tua entrada é outra agora. Então, eu não garantia o meu crédito, né? Eu tive que esperar a construção daquele imóvel, eu vou financiar e vou pegar as condições da época da contratação. Diferentemente de quando eu contrato um apoio à produção. Eu contrato hoje nas condições de hoje, Atuais. nas condições atuais. Minhas e do banco. Exatamente. Então, contratei nessa taxa de juros, vai ficar pronto daqui, sei lá, 2 anos o empreendimento, por exemplo. Posso perder o emprego durante esses 2 anos, posso trocar de renda, posso aumentar, posso casar, mudar meu cenário, que a parcela é aquela. Não vai Então é mudar. uma vantagem que nem sempre é percebida, né? Exatamente. E sem falar também na correção do INCC, né? Sim. Aqui você Exato, garante tá aquele garantido preço já. ali, né? Exatamente. Diferente do imóvel que pode ter
a correção do valor de venda, pode ter também a correção do... Isso E é importante lícito, também, né, elucidar o consumidor de que para a Prestes fazer o apoio à construção, exige-se um número de certificações enormes para que você se habilite no ramo da construção e tenha acesso a essa modalidade. Então, estamos falando aí que o consumidor final vai estar com um respaldo de uma construtora certificada em várias questões para que possa se fazer esse financiamento na planta. Nesse processo, a Caixa protege a relação entre o cliente e a construtora. Né? Isso. Através disso. A Caixa é uma garantidora de que esse empreendimento vai acontecer. Né? Então, esse empreendimento vai ser entregue. Inclusive, uma das justificativas do seguro, dos juros de obra, né, que é pago, é justamente isso. Né? O empreendimento ele é garantido pela Caixa. Se contratei um empreendimento lá com uma determinada construtora, e a construtora veio à falência, a Caixa, inclusive, finaliza esse empreendimento. Ela contrata outra construtora e finaliza, então é garantido. Isso. Existe uma série de seguros, inclusive, né, no desenvolvimento imobiliário. Seguro. A gente é responsável, né, por contratar isso. Exatamente. São seguros altos, já para resguardar, inclusive, o cliente sobre isso. Exatamente. E até puxando o gancho aqui, Belei, com a fala ali do Igor, né, sobre as certificações, né, é importante destacar também que a Prestes, ela tem nós temos várias certificações, mas a que a gente mais tem orgulho de falar e a que mais tem valor hoje dentro da empresa é a certificação NDT, que é da Caixa Econômica, que significa Nível de Desempenho Técnico. Então essa certificação a gente já obteve há 4 anos atrás, a gente já renovou ela, estamos renovando novamente agora e o nosso nível é o nível máximo. Isso nos confere também uma série de benefícios, de prazos, enfim, junto a toda a parte de engenharia, as medições de obra. E ele já funciona aqui, porque esse empreendimento, inclusive, ó, vou trazer uma notícia Posso trazer essa notícia? Deve. Notícia de última hora aqui, né? Comercial, adoro Foi hoje, ouvir né? isso. Foi hoje, inclusive hoje. Esse empreendimento que ainda não foi lançado, né? Vocês que são da área imobiliária, vocês vão poder dizer se isso acontece muito no dia a dia, né? Mas é um empreendimento que a gente nem lançou e já possui o contrato de apoio à produção com a Caixa Econômica. Então, isso é um benefício. Eu tô há 14 anos nesse mercado, né? É raro. É raro acontecer isso. O normal Sempre é o 100% ao lançar, contrário. Inclusive a gente, né? Exatamente. O normal é lançar, a gente vender, deixar tudo pronto e ficar esperando o contrato. Pra Exato. gente iniciar as contratações, de fato. Então, Né? nós estamos falando de um cliente aí que vai fazer a avaliação de crédito, vai ficar em espera para juntar o número de clientes para a demanda mínima, mas que isso vai acontecer dentro de 6 meses. Já, né? né? Então é um prazo super curto. Daqui a pouco estão todos assinando contrato no banco Não e vai ter garantindo a compra. surpresas, né? Não vai ter mudanças daquilo que foi combinado, Exato, daquela expectativa que ele exatamente. criou. Já tivemos casos de, infelizmente, demorar 10, 12 meses, e aí acontece essas mudanças de cenário, né, que o Rafael acaba de comentar ali. Sim. Né? Então aí estamos garantindo que não vai acontecer isso. Infelizmente a gente vê no mercado, inclusive até aqui em Ponta Grossa mesmo, empreendimentos que vão à venda sem o registro da incorporação imobiliária. Sim. Né? Então aqui já fica uma evidência desse risco que não existe. Porque para se obter o contrato de apoio à produção com a Caixa Econômica, que é um baita benefício aqui, quer dizer que toda essa esteira já foi vencida. Né? Então, o cliente que vier comprar, né, o Eleva You, ele já vai estar beneficiado com o contrato já dentro de casa. Então, agora, começa a contar um prazo contra nós mesmo, né? Que a gente precisa dar vazão aí à contratação, porque essa obra já vai começar. Sim, sim. E falando, eu vou antecipar, tem uma pergunta, uma questão que tá até um pouco para depois aqui, mas acho que é o momento de falar. Que, poxa, parece tudo bem legal aqui eu poder já financiar, então eu congelo o preço de lançamento, porque acho que, não sei se quem está nos assistindo sabe, mas a tabela de vendas do empreendimento, ela vai valorizando mês a mês, né? A estratégia da empresa eu abro de um preço menor, né, mais barato, porque eu preciso dar volume de venda para contratar essa demanda, fazer mais velocidade agora, e eu vou projetando o preço, né? Subindo o preço em torno, para o público ter uma ideia. Durante os 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente sobe a tabela, né? Nós subimos, não é a valorização do mercado, nós subimos a tabela cerca de 40%, 50% de quando ela lança. Então, sei lá, falando de 300 mil, nós estamos falando de chegar a 450 lá perto da entrega. Né? São 150 mil de diferença. Não estou falando de valorização, estou falando de estratégia necessária do nosso negócio para fechar a conta. Né? E aí o cliente, então, ele hoje compra 300, financia sobre 300, começa a pagar a parcela de financiamento quando ele recebe a chave. É um sonho de consumo, né? Tem 3 anos de carência, uma taxa de juros baixa, benefícios de financiar imóvel novo, que a gente acabou de explorar aqui. Mas
existe aqui um ponto que é muito falado e existem alguns paradigmas também de contexto sobre juros de obra, né? Mas existem benefícios, né, desse juro de obra, porque um lado é o dinheiro que não está batendo só o devedor e eu vou ter vou perder isso, né? Sei lá, vamos projetar aqui de 300 mil que vai ser aí em torno de 30, 40 mil que eu vou pagar no começo pouquinho, no final um pouco maior, né? Mas existem benefícios disso e qual que é a visão de vocês, né? Como que vocês Com defendem isso com o certeza, cliente? existem benefícios, né? A gente tá pagando também o juro / seguro de obra, né? Eu prefiro o termo seguro de obra, né? Aham. Por quê? Porque já torna essa informação bem clara para o cliente. O que você está pagando aqui? É a segurança que teu imóvel vai chegar no final finalizar, e vai ele ser vai entregue. finalizar. Né? Então a Caixa Econômica está dando a sua assinatura em conjunto Uhum. com a de todos, né? De que o empreendimento vai acontecer. Então a segurança de entrega do imóvel, a segurança de que a obra vai acontecer dentro de prazo, né? Sim. A segurança do cliente de principalmente manter o preço congelado da compra e venda, né? São benefícios que não tem como se negar, né? São A gente- incríveis. o que o pessoal tem que focar é na valorização. É isso que você estava falando, né, Rafa? Pense, eu vou comprar daqui, sei lá, 2 anos quando finalizar o Eleva. É o que você falou, o preço é outro. É outro. Será que não compensa você comprar agora, pagar um pouco de juros de obra e já comprar com esse preço muito mais barato? Daqui 2 anos o preço é outro. Tá, e se essa pessoa vender? Olha o lucro que ela teve. Pô, é um investimento isso, né? Então não dá para se apegar que o juros de obra é algo ruim. Ele não é algo ruim, ele é uma A segurança pro valorização do cliente. mercado, a própria estratégia de aumento de preços, ele o juro de obra não consegue ser Não, prejudicial em exatamente. comparação aos benefícios. Exatamente, exatamente. E a Fora o cliente que ainda consiga 20 mil Nossa, Coapar. de Coapar, né? O cliente ali do 6 mil, 6 e pouco de renda ali, conseguir ainda o 20. Nós estamos falando de, poxa, às vezes daria 30, 35 de juros de obra, ganhou 20, ficou quase Sim, nada, né? ficou Quase quase nada. Parou. Sem contar a taxa de juros, né? Pense, se a gente comprar 300, 350, a gente enquadra ele, dependendo da renda do cliente, ele enquadra ele ali no Minha Casa Minha Vida faixa 3. Estamos falando aí numa taxa de juros de 8%, mais ou menos. Aí eu vou comprar esse imóvel depois, valendo 400, 450. Aí eu já não consigo mais colocar ele nessa Porque o mesma imóvel faixa. desenquadrou. Porque o imóvel desenquadrou. Mas minha renda ainda é 8, eu sou faixa 3. Tá, mas o teu imóvel não é. Você vai para o SBP, agora você vai para uma taxa de 12. Nossa. É importante destacar aqui os tetos do Minha Casa Minha Vida, né? Isso. Então, antes, o Minha Casa Minha Vida, ele era um programa que era voltado exclusivamente para baixa renda. Hoje não. Hoje o teto do programa para o valor das unidades é de R$8.000. O valor Perdão. de renda. O valor de renda de R$8.000 de renda e R$350 mil o valor da unidade. Sim. Então, unidades de até 350 mil Uhum. e clientes com até 8 mil de renda compram dentro do Minha Casa Minha Vida, com várias dessas condições. Então, Exato. essa é uma Temos ainda informação. um procotista aí como quase um faixa 4 É, do Minha Casa Minha mesmo. Vida, Caso para atender estendido. até 12 mil de renda, né? É, o 8 a 12, ele pega uma taxa meio por cento acima do 8,5. 8,66 a 9,01 aí, mais ou menos. Muito, né? É muito boa, né? Nós estamos falando que Selic é 13,25, Ó, né? tem Então, mês de falar- aumento. Então, pega o financiamento de carro hoje. Quanto tá para financiar um carro hoje? Deve Sim. estar 2% ao mês. 2,5%. Nós estamos falando de 24% ao ano. Uhum. Então eu vou capturar. Por isso que, como eu falei aqui, né? É a Hoje o tendência. empréstimo, colocando um imóvel como garantia na Caixa, a gente está falando numa taxa de 19% ao ano. Nossa, olha a muita diferença, né? coisa. Para pegar crédito colocando um imóvel em garantia. O dinheiro tá super caro com a Selic onde tá. Muito, muito caro. E aí o cliente, né? O nosso. Enfim, não o cliente, não digo nem cliente que quer morar, né? Mas o investidor, né? Uma pessoa que quer fazer dinheiro, né? Fazer negócio através de financiamento para. Pô, vamos falar se vai ter uma parcela, não sei, vou chutar aqui, que vai ter uma parcela de R$3.000 para financiar o máximo que der. O aluguel hoje não, quando entregar, é quase isso. Exatamente. Vamos dizer que ele quase não põe entrada, paga um pouco durante a obra e o aluguel ainda paga o Um financiamento dos dele. grandes investimentos que a galera gosta de fazer é financiar e alugar. Porque ainda sobra dinheiro, muitas Pois é. vezes. Você paga ali Absurdo. R$1.000 parcela, aluga por 1.200, sobrou 200 ainda. E se não sobra, paga boa parte da Paga, parcela vou e completar no muito final o pouco. imóvel é teu. Exatamente. Exatamente. E a parcela praticamente vai acima. Isso se fizer um price, né? Mas se Aham. fizer um saque ainda ela é Ela vai decrescente. Exatamente. E o aluguel todo ano em GPM, né? 7%, 8%, 10%, 5%, enfim. Exato. O aluguel vai indo embora, a parcela quase que se E mantém. o aluguel é eterno, né? Você não para de pagar, né? Financiamento um dia dia acaba. termina. Um dia ele É. acaba. Até fazer esse gancho aqui, eu tô puxando aqui, Marquinhos, mas é que Vai foi lá. um gancho legal.
Que é esse lance do que o dia acaba, né? Mas Um quando você vai fazer, você olha e fala, são 35 anos. Meu Deus, É vou muito. viver, passar a O vida pessoal pagando. sempre fala, meu Deus, mas vou quitar com 60 e poucos. Isso não vai, acontece, né, não gente? vai. Sabe qual que é a média de quitar? 10 anos. Nossa, Essa é a média. Essa é uma informação extraordinária. Até Ninguém te anotei. fica os 30 anos. pagando existe 30. uma média, existe um indicador médio Existe de um quitação dentro de estudo, 10 anos. Exatamente, essa Por é a quê? média. Porque vai abrindo a boquinha do jacaré, que a gente fala, né? A Legal. parcela vai diminuindo, né? Vai Uhum. tendo essa redução ou estabilidade, que seja, né? Mas vai existindo a inflação. Ou a renda da pessoa vai aumentando, o aluguel, enfim, vai aumentando, vai abrindo a boquinha do jacaré. Exatamente. Uma hora, aquela parcela, ela é tão pequena frente à tua renda que você consegue pagar mais Consegue de uma. amortizando. E vai Exatamente. amortizando mais. Acumula FGTS, vai lá e amortiza mais um tanto, né? Então, O FGTS, nossa, o FGTS é um dinheiro que fica lá parado pro trabalhador, né? Ele não consegue usar, o rendimento dele é baixo. Então, quem é CLT e tem FGTS tem que amortizar. E tem duas formas de amortizar, né? Nas 12 próximas prestações, Através do FGTS. através do FGTS. Isso com regra do FGTS. Então, eu tenho um saldo do FGTS e vou amortizar no meu contrato. Tenho duas opções, o que o banco vai te dar. Ou eu amortizo nas 12 próximas, eu diminuo o meu comprometimento mensal, minha prestação diminui, ou a cada 2 anos que eu amortizo direto no saldo devedor. E aí eu vou tirando o prazo, Pensa a cada 2 anos, você pagou 24 parcelas, aí eu juntei 24 meses de FGTS, amortizei, se eu tirar, sei lá, tirei mais, chutar, 20 parcelas aí. E aí, nesse Paguei momento mais de amortizar, né, o cliente caixa vai poder escolher se ele vai amortizar no prazo, né? Vamos lá, vai Isso. pagar lá, fez em 420 parcelas, as 20 últimas. Ou ele tem a possibilidade de amortizar no saldo devedor. Então, vamos dizer que o nosso cliente emprestou 200 mil reais. E ele tem 20, quer amortizar 20, né? Ele vai diminuir esses 20 mil e vai recalcular todas as parcelas dele do financiamento novamente. Então, ele vai ter um impacto direto na parcela. hora, no próximo Mantendo mês. o prazo. Mantendo o prazo. Aí no próximo mês ele já vai ter uma parcela menor. Então vamos dizer que o cliente fez o financiamento com uma parcela de 3 mil, que você havia comentado, mas com aquela expectativa, putz, eu queria ter feito com 2.500 de parcela. Então ele consegue ajustar essa parcela durante os primeiros anos de financiamento. A hora que chega no 2.500 ideal dele, ele mantém os pagamentos. Pode ir Que puxando. daí, por exemplo, o cliente que comprou pro aluguel, ele percebeu que o aluguel dá tanto e a parcela dele tá tanto mais 200. Ele amortiza um pouquinho e aí ele já tem esse Equilibra. controlador. Olha Consegue só. ficar no 0 a 0 ali, alugando e tendo um imóvel investido. Joia. Eu tô achando muito importante aqui todos os podcasts, mas esse aqui especificamente, porque quebra muito mito, muito paradigma, como a gente tava falando, Vários. e desinformação, pessoal. Então, Sim. olha quanta informação valiosa você não tá recebendo aí de presente através disso, Tem né? muita Sim, gente que deixa de fazer negócio por Não não saber conhecer. isso, por não saber. É muito colega nosso que nos procura, Igor, mas uma parcela de 4 mil inicial para mim não é legal. Eu falei, você vai pagar esses 4 mil aí em 1 ano, 2 anos. Você junta um pouquinho, amortiza e ajusta o teu financiamento para uma parcela de 3 mil, que é o teu ideal. Aí você já controla e volta. A renda já Aí- vai estar mais alta, né? Exato, Então, ele pegou um pouquinho do FGTS dele, como disse o Rafael, ou ele recebeu uma bonificação no trabalho, amortiza um pouquinho do saldo Usa devedor as férias, usa o e já 13º, controla a vai parcela dele, diminuindo. reduzindo aí para o que ele acharia ideal. A desinformação leva o brasileiro a pensar no hoje. Quanto que eu consigo pagar hoje, se eu consigo comprar hoje, não faz com que ele projete, tenha essa visão, porque isso aqui está trazendo visão de longo prazo, né? Pô, Porque pensar lá vamos na pensar que frente. nosso cliente aí tem 3 anos, 2 anos aí do prazo de obra para estar juntando recursos. Sim. Na hora que entrega, ele vai lá, amortiza, Aí que ele vai então ter a a parcela. parcela inicial dele não vai ser a 3 mil que ele contratou com a vai ser gente. mais baixo. Já vai ser 2.800, 2.500, né? Então Sim, o cliente tem essa sim. possibilidade de amortizar o saldo devedor a qualquer momento. Perfeito, cara, perfeito. Aproveitando, né, esse gancho das informações que a gente vem trazendo, aí, informações técnicas, né, a respeito do financiamento, quais que seriam os critérios, então, para quem quer financiar na Caixa Econômica? O que precisa para financiar? Então, hoje tem que ter capacidade civil, né? Ter mais de 18 anos ou ser emancipado. O processo emancipado até a gente não consegue fazer via correspondente, mas a Caixa Econômica consegue atender o cliente emancipado sem problema. E ele precisa ter rendimentos comprovados. Então, capacidade civil mais rendimentos igual possibilidade de um crédito aprovado. Então, A documentação é documentação básica, né? Documento de identificação, comprovante de residência, estado civil, comprovante de renda. A gente faz análise do crédito, tem a capacidade de pagamento, bora pro financiamento. É bem tranquilo, bem simples. bacana. bem- E Bem a gente, desburocrático. inclusive nessa relação, né, tanto do nosso comercial quanto do correspondente, a gente consegue
receber essa documentação, analisar e dar um feedback se é possível, não é, como, tem Sim. que, né, enfim, pô, vamos preparar um pouco melhor. Existe uma consultoria nisso, né? Sim, sim. Nossa, na verdade, as consultorias ajudam muito a gente, né, Igor? Demais. Vocês É uma trazem- preparação do cliente para o financiamento. É uma preparação, porque assim, quando a gente vai atender o cliente direto, que não tem esse filtro por vocês, por exemplo, muitas vezes o cara manda o RG, manda o complemento de estado civil, manda o olerite e é isso. Daí a gente pega aquilo que a gente recebeu e faz análise do crédito, né? Porque esses atendimentos normalmente são remotos. Você já faz o atendimento, já faz a simulação, entende mais o perfil do cliente. Muitas vezes ali no atendimento você percebe, opa, mas esse cliente trabalha, sei lá, vou dar um exemplo, né? O cara trabalha durante o dia e faz entrega para o iFood à noite. Pô, meu cara então tem uma renda informal. Então dá para adicionar mais renda informal. Que a gente, pela correria do dia a dia, né? A gente acaba que não consegue fazer esse atendimento com todo mundo, né? Sim, Porque entender um pouco dele, É, o que ele quer, exatamente, da renda exatamente. dele. Entender porque a é bem realidade complexo dele, isso, né? Ainda mais no exatamente. Brasil, né? exato. Tem essas composições de aqui renda. essa No conversa. correspondente da Caixa, a gente normalmente não trabalha muito com pessoa, a gente trabalha com documento. A gente vai... Processo, né? exatamente. Então, o que chega na gente lá? O que um chega na RG, gente é CPF, isso. É uma renda. Né? A pessoa, junto com a RG, CPF e a renda, você não me falar que a pessoa tem um complemento de renda, Eu não que a vou pessoa é saber. casada, ou que a pessoa tem Exatamente. um cônjuge ali para participar do financiamento junto, a gente não vai saber, né? Então, E na linha que a gente está falando aqui dos perfis de renda, né? E vocês falaram aqui do cliente informal, eu queria que vocês detalhassem um pouco mais para nós o que é um cliente informal, né? hoje... E porventura, assim, a gente topa muito com isso, né? Às vezes profissionais liberais, empresários, eles são rendas informais, eles não podem comprar financiado com a Caixa, porque existe esse mito. Né? Existe Então, sim, mas hoje, na verdade, é quase que um erro de terminologia. O que a gente considera renda informal na Caixa Econômica? É aquela renda que a gente quase que não consegue comprovar de forma alguma. Tem que fazer um Então- complemento só já na tua fala, porque eu lembrei agora. O normativo ele traz eu não lembro exatamente a frase, o normativo interno do banco, mas ele fala mais ou menos assim: a renda informal é para pequenos rendimentos que não, são pequenos rendimentos para pessoas que não têm acesso à renda formal. Então é isso que fala. Então não é pro cara que é advogado e ganha 10 mil por mês, não é pro empresário que ganha 10, 15, 20 e só não quer declarar, né? É para pequenos rendimentos, né? Para pessoas que Então, não têm acesso à renda formal mesmo. Exatamente. Então, o que a gente considera renda informal aqui na Caixa é isso. São a renda que a gente consegue identificar pequenos indícios. É um extrato de movimentação bancária, é uma fatura de cartão de crédito que a gente consegue dar aquela analisada e ver, isso daqui a pessoa comprou embalagens plásticas. Né? E no extrato tem um PIX recebido de vários CPFs, são indícios de renda. A gente consegue comprovar isso? Não. Então, para esse rendimento, a gente consegue chegar até R$ 2.550 de renda. Exatamente. Acima disso, Por isso que eu falei, é um pequeno rendimento, né? Não é, não é acima algo... disso, a Caixa já considera que a renda deveria ser formalizado dentro dos meios que existem para a gente fazer isso. Né? Hoje, por exemplo, tratando dos clientes aqui que você questionou, né? Por exemplo, vamos colocar aí o empresário. O empresário hoje, não sendo na modalidade MEI, ele pode fazer um contra-cheque de Prolabore. É uma das possibilidades que ele tem aí já para formalizar a renda dele. Então vamos dizer lá que ele coloca que ganha lá os 12 mil que você comentou para mim, pronto, tá resolvido. A renda dele está formalizada. No 12 não precisa nem recolher imposto ainda. Exato. Porque... Não precisa apresentar para a Caixa os recolhimentos. Até 12. Até 12. Passou de que 12 é legal. obrigatório. Então, né? esse 8,5 salários 7 a É, 12. dá 12, né? ele dá 12 e alguma coisa, né? A conta ali mais ou menos. Não precisa precisar dar paga pro E banco. até onde eu tenho conhecimento também, uma das melhores formas de você conseguir comprovar a renda e dar tirar ela da informalidade, no caso dos empresários, dos profissionais liberais, é a declaração de imposto de renda. Perfeitamente. Ela é, Esse de hoje fato, a mais segura? é o melhor caminho que a gente tem hoje para formalizar uma renda de profissionais liberais, autônomos, empresários. Temos alguns critérios de aceitação para o imposto de renda? Sim, temos. Então, hoje a Caixa Econômica aceita aquele imposto de renda que, de acordo com as regras estipuladas pela Receita Federal, ele é obrigatório de declaração. Tem um valor mínimo de renda anual, ou para o empresário que distribui lucros, por exemplo, o mínimo é R$200 mil de lucros distribuídos. Né? Essa regra da Receita Federal, inclusive, foi atualizada hoje.
A instrução normativa referente ao Imposto de Renda 2025 lançou hoje, publicada no Diário Oficial da Receita Federal. Então, as regras estão lá, né? Obviamente, ainda não deu tempo de decorar os números, né? Porque foi muito recente. A gente até já atualizou o crédito da Prestes lá, né? Para ter os critérios. E o prazo para início das declarações é já agora, dia 17 de março. Segunda-feira. Segunda-feira já. Então, segunda-feira, quem quer comprar um imóvel, um lançamento, né, que está surgindo aqui, né? Um aí. Não tem a sua renda formalizada para fazer essa análise, já vai poder. Que nem eu que sou engenheiro civil, profissional liberal, eu posso, então, correr atrás da minha declaração de renda. A gente entende que ninguém gosta de pagar imposto, né? Ninguém gosta de É chato. É obrigatório, mas não gosto. Né? Exatamente. Tinha um professor meu que brincava que se imposto fosse bom, eu chamaria ele legalzinho. Então não é imposto. Então tem que pagar, não tem o que fazer. E as pessoas, elas evitam o máximo a pagar, mas no momento como na compra de um imóvel, isso faz falta. Isso faz falta, infelizmente. E não precisa ser um super rendimento. Nós estamos falando aqui de 8, de 7, de 9, de 11, de 12, depende. Se já tem imóvel, já tem um imóvel financiado, talvez precise fazer uma renda que dê para ter esse financiamento a mais, né? Esse novo financiamento. E às vezes a gente está falando de um profissional que já emitiu nota no decorrer do ano e já recolheu o imposto. É só a questão dele colocar na sua declaração para que a gente possa acessar Acontece as rendas mesmo, formais né, dele. O cara tributou Isso lá na imposto, muito na comum, dele. muito comum, gente. Né? O profissional liberal emite nota, já é tributado na fonte, paga os seus impostos, só que na pessoa jurídica. Na hora de transmitir essas informações para a pessoa física, ele não faz. Então, às vezes, a pessoa gera esse imposto com 10, 12, 15, até mais renda e nem gera um imposto devido para ele. E importante, gente, que assim, aqui a gente explicando, pra gente é super simples, porque é nosso dia a dia. Sim. Mas a gente sabe que para você cliente é complexo, né? Não é fácil assim. Então, nós, Prestes, nossos corretores, nossos parceiros das imobiliárias e esses caras aqui com seus times explicam tudo isso, vão estudar o seu caso. A gente acabou de falar de consultoria de crédito imobiliário. Então, você vai chegar até nós com o seu caso, que a gente, eu vivo isso a gente tá falando aqui de 10, 12 anos, eu tô há 15 e cada hora surge um caso novo que eu ainda não tive, que eu ainda não vi. Né? Então, a gente vai procurar, vai consultar o gerente, vai para a normativa, porque a normativa também vai mudando, né? Mudando. E muda. Então, fique tranquila, vamos aproveitar tudo isso que está acontecendo, esse frisson todo de informação aqui, mas é melhor sentar, organizar o caso, né? Porque é complexo. É bem complexo. E aí, a análise de crédito disso, assim, tem alguns parâmetros da Caixa de... Pô, beleza, peguei esse documento agora, a Caixa tem critérios? Tem. Vou conseguir, não vou? Ela é muito complexa, eu recebo essa pergunta direto dos parceiros. Rafael do céu, meu cliente tem nome limpo, renda formal, não aprovou, por quê? O banco tem vários critérios, né? E o banco não... A gente não sabe exatamente qual é o momento do banco e o que ele está decidindo e quais são os critérios, né? Isso não é tão objetivo. A gente não recebe um e-mail da Caixa falando, olha, esse mês a gente vai fazer assim. Vamos fechar a torneira. Vamos fechar a torneira, vamos abrir a torneira. A gente usa esse termo, né? Fechar a torneira, vamos abrir a torneira. Eu até brinco com os clientes, o problema não é você, sou eu. É o banco. O banco que por hora fechou a torneira. Né? Então ela é muito complexa. A gente vai cadastrar todos os documentos do cliente no sistema, com todas as informações, e a gente vai solicitar a análise do crédito. A Caixa vai analisar todo o histórico do cliente, como que ele se comporta com crédito, se ele tem histórico, se ele não tem histórico, se o histórico é bom, se o histórico dele, se ele tem histórico na Caixa, não tem na Caixa, vai até o Banco Central, vai buscar histórico em outras instituições, então é muito complexo, né? Então tem muita coisa que vai interferir. Hoje a Caixa Econômica trabalha acessando as informações prestadas pelo Banco Central, pelo Bacen. Né? Então, quando o cliente pergunta, Igor, o que aconteceu? A gente consegue tentar puxar indícios do que poderia ser para a gente ajudar o cliente a reverter uma situação, né, de algum impedimento ou alguma negativa de financiamento. Né? Então, dentro do sistema do Bacen, existe um item chamado lá Registrato. Dentro dele aparece tudo que em cada CPF movimentou dentro de bancos. Né? Então lá o cliente consegue ver, nossa, então não aprovou porque eu estava financiando aquele carro de 60 parcelas de R$2.000. Então foi isso que me atrapalhou. Então a gente consegue ter esse indício, né? É garantido que daí eu vou falar para ele, não, quita esse financiamento, vai aprovar na hora. Não, é um indício. Então são coisas que a gente acaba, no decorrer dos anos, né, ajudando as pessoas a entender o porquê que atrapalhou alguma coisa na análise de crédito. Então, assim, a Caixa hoje trabalha consultando as informações prestada pelo Bacen. Todos os bancos transmitem as informações lá, então é esse histórico que é muito importante ser positivo. Você falou um exemplo de
o caso do cliente que tenha um financiamento ativo de algo, né, então, sei lá, um empréstimo ativo, Empréstimo, um carro, financiamento de financiado. carro ativo. Vamos É dizer que o cliente uma queria uma trava. parcela de 3 mil e tinha rendimento para isso, para provar lá na Caixa Econômica, né? E eu liberei para ele uma parcela de 1.500. Ele perguntou, Igor, mas o que eu fiz de errado para liberar só metade do meu potencial? E aí que a gente ajuda o cliente Dá a lá descobrir. 1.500 lá. Tá aqui, Olha 1.500 só. de parcela do financiamento do veículo. Então, ó, aqui E outro fica- banco, no Bradesco, sei lá, no Santander. Qualquer Isso, banco, isso, por qualquer quê? banco. Porque o É tudo Santander interligado. emite um relatório para o Bacen e a Caixa consulta E o vai relatório comunicar do Bacen. lá. Ó, então aqui fica um alerta bem importante, né? Pra você que não realizou teu sonho ainda, que já deu na trave lá uma, duas vezes, às vezes no financiamento. Pessoal, venham atrás. Ó, nós temos aqui os especialistas, temos um produto aí, né? Que tá chegando aí, né? Que pode e vai ser a realização do teu sonho. O que importa é você ser bem assessorado, você entender todo esse contexto, se preparar, que vai dar certo. Não Esse é o desanime. ponto. Esse é o ponto. Vejo também casos, né, tem esse comprometimento da renda do cliente e casos de, às vezes, de reprovação ou de não conseguir o crédito porque teve prejuízo em algum Sim. outro banco, né? Então a Caixa também vai fugir do cara que já deu prejuízo, às vezes, em algum outro banco. Então precisa, Isso. às vezes, resolver. E já Exatamente. vi casos desse prejuízo ser resolvido, às vezes, da própria Caixa e ainda dá Por certo isso que de eu falei, financiar. a avaliação ela é muito complexa, tem muita coisa. Não, por exemplo, o cara lá que deu um prejuízo lá no Bradesco, eu vou tentar na Caixa. Ah, mas eu dei um prejuízo no Bradesco, eu não vou conseguir. Nem sempre. Pode ser que esse cara tenha sido um cliente Caixa, ele foi um ótimo cliente Caixa, tem cartão de crédito, tem conta na Caixa, já teve um histórico positivo dentro da Caixa. Mas aí acabou, aconteceu algum problema e lá no Bradesco, infelizmente, ele causou um prejuízo. Mas o histórico dele perante a Caixa é bom. E equilibra e vai. A gente faz a avaliação do crédito, a Caixa aprova, quer dizer, ele condiciona, aprova desde que ele regularize o prejuízo que ele tem lá no banco, lá no banco Bradesco, enfim, qualquer outro banco que ele tenha lá. Ele vai nessa outra instituição, regulariza isso vai ser informado no Banco Central, a gente roda a análise novamente, isso vai aprovar. Consegue acessar o crédito. Exatamente. Então nem sempre, dei um prejuízo em outra instituição, eu sou um cliente ruim, eu não vou conseguir crédito na Caixa. Não, não é isso. É muita coisa que é levada em consideração. Já deve ter acontecido com você, né, de rodar a avaliação de um cliente, a gente bate o histórico do cliente lá, putz, tem uma restriçãozinha. Eu não vou aprovar porque eu tenho uma fatura da, sei lá, água que eu acabei passando despercebido, não paguei. Putz, meu score caiu porque eu fui pro Serasa, eu não consigo financiamento agora, não. Você é um bom cliente, Vai, você tem história na Caixa. Essa restrição não vai te atrapalhar. Você- Falam muito do score, né? Mas É. não é só isso. É Não, uma coisa, mas não é só isso. Caixa vai olhar, até pode ser que sim, mas é que é muitas outras coisas que vai levar em consideração. Inclusive, tem cliente que já deve ter acontecido com você, com restrição ativa, a gente E roda a aprova. avaliação e aprova. Por quê? Inclusive, esse ano aumentou muito o nível de Exato. aprovações de clientes que ainda constam pequenas restrições no CPF e Exatamente. ainda assim a Caixa está liberando financiamento. Exatamente. Por quê? Porque é um cliente bom. Sim. É um cliente bom. Então, a Caixa tem É vários o critérios. perfil do É o cliente que é bom. perfil. E tem cliente que está com o nome limpo há anos e vai tentar fazer a avaliação e infelizmente não aprova. Por quê? Perfil. É por perfil. Então, inclusive, o cliente que não aprovou, se quiser fazer uma nova tentativa, abre uma conta na Por isso que Caixa, é- movimenta com a Faz Caixa, uma história aumenta o feliz lá. histórico, faz uma história feliz com a É. Caixa e tenta novamente, não dá para desistir. Sim, tem que buscar os especialistas, né? Sim, que são sim. vocês aqui para Com poder certeza. direcionar aí, né, a Isso. solução. Falando de futuro e modernidade, porque isso tem tudo a ver com esse produto aqui, né? Que é extremamente moderno, traz soluções assim extremamente inovadoras. A Caixa está se modernizando, existe digitalização do processo, né? A gente vê aí assinaturas digitais, o movimento acontecendo e escuta-se que a Caixa ainda tem lá o processo, tem que ir lá na agência, Físico. assinar, né? Assinar o papel, né? Hoje eu não vou te dizer que a Caixa foi vanguarda no financiamento digital, que não foi, né? Mas, felizmente, estamos chegando lá, né? Então, o primeiro produto beneficiado pela assinatura Nato Digital do Banco Caixa Econômica foi o quê? Justamente o imóvel na planta. Olha Então, a aí. gente começou a poder fazer os processos digitais para imóveis na planta. No começo, exigia-se uma certificação própria, que algumas empresas aí do ramo privado oferecem, né? Que certificam o cliente pelo ICP Brasil. Então, era necessário procurar uma empresa certificadora para gerar um certificado digital válido para o cliente assinar a pasta aqui no correspondente e no futuro assinar o contrato na Caixa Econômica. Né? Isso a gente começou a fazer aí, vamos dizer, aí, pelo menos há um ano, a gente já está operando com essa modalidade. Não foram todas as pessoas que aderiram a isso justamente por causa que esses certificados têm um custo. Não é todo cliente que quer ter o certificado, né? Não é obrigação da usa, construtora às vezes. fornecer o certificado também, né? Porque quem vai usar isso depois vai ser o cliente, né? Para uma assinatura na Caixa só.
Então, às vezes, não compensava. Mas, ainda assim, a gente já começou a engatinhar, né, no Nato Digital. Já conseguimos concluir vários processos, aí, pelo menos uns 300 a gente deve ter assinado nesses 12 primeiros meses. Agora, recentemente, foi lançado a assinatura pelo certificado do Gov. Opa, e muda o cenário. O certificado do Gov custa quanto para o cliente? Zero. Custa quanto para a construtora? Zero. Hoje ainda assinei Então, documento pelo Gov. hoje, caso o cliente queira seguir na modalidade de compra digital, pode seguir sim em qualquer modalidade, que agora já avançamos para processos também de imóveis prontos, usados, inclusive processos comerciais. Antes de ontem foi habilitado para a gente, por exemplo, vender um cartão de crédito, uma conta corrente, de forma digital. Então, hoje a gente está operando por meio de certificado Gov ou certificado privado emitido pelo ICP Brasil. Show de bola, show de bola. É o que a gente falou da Caixa, da visão da Caixa, Sim. que o povo tem de ser um banco, né, atrasado, o banco do passado, né? O que eu ouvia dos parceiros era que, nossa, mas será que vai funcionar? Rafa, será que a Caixa está preparada para isso? Rodou tranquilo. Mais né? do que preparado. Foi bem tranquilo. Todo mundo assinou todos os nossos formulários lá do correspondente, né? Que precisa por oferecimento tudo digital. Foi para a conferência da Caixa, tudo tranquilo, passou, chegou, assinou o contrato tranquilo. Foi para o cartório, os cartórios estão se adaptando também, então é um processo que está rodando tranquilamente. E vamos dizer, Igor, eu tenho um cliente aqui que não quer seguir no Nato Digital, tem problema? Não tem problema. Ou Igor, eu tenho um cliente que quer seguir no Nato Digital, mas ele quer ir no escritório do correspondente para tirar dúvidas. Tem problema? Nunca. O Nato Digital ele é muito bom para aquele cliente que, sim, a gente atende muito cliente que está viajando, né? É correria do dia a dia, indisponibilidade em horário comercial. O último o mesmo- Nato Digital vem para ajudar essa questão. O último mesmo cliente que eu atendi, um exemplo prático, o cara tava lá na Bahia. Ele tava lá fazendo vai ficar uma temporada lá, para estar a trabalho, e tá comprando imóvel aqui, como é que ele vem para cá, para assinar isso aí? Eu já passei de sufoco. Você De sabe, demanda né? mínima. Ah, O cara tá. eu tá tenho viajando, umas historinhas também. Manda um documento lá via Sedex, o cara assina, manda no Sedex. Demora a de volta. voltar. Pô, tá uma Ele loucura, conhece cara. firma em cartório. Isso está se tornando coisa do passado. Acabou. Mas como toda nova tecnologia, todo É. novo processo, ele gera, no começo, todos esses Sim, engasgos aí, até mesmo essa questão do certificado. Agora pode ser uma certificação gratuita, né? Isso. Outro ponto, assim, que a gente que está ali no DI sempre está batendo, né, junto é nos cartórios, registros de imóveis e tal. Então, lá dentro também havia uma restrição, ainda existe em alguns lugares, né? Uma Mas resistência, hoje uma né? resistência, Isso. né? Melhor dizendo. Uhum. Mas hoje vem sendo quebrado também, porque Sim, eles sim. também estão percebendo todos os benefícios, a agilidade no processo e tal. Então, é uma construção. E isso está muito próximo agora de se tornar uma realidade geral, né? Com certeza. A gente sente que a evolução do cenário vai ser para daqui a pouco a gente estar mais de 80% no contrato digital. A preferência da população hoje é pelo digital. Por quê? Porque não perde o tempo de se locomover até um escritório O tempo tá para escasso. fazer alguma coisa E que a o gente papel pode fazer o remoto. papel é ruim, né? Ele atrapalha, ocupa espaço. Tá louco. Igor, qual que é o tamanho do Além teu de- arquivo lá? Além de Guardar pensar, né, na parte contrato lá. ecológica, né? Metade do espaço Metade de do meu vocês escritório é papel. porque a galera não foi buscar o Absurdo, contrato né? ainda. Absurdo. né? E Não aí vai a buscar. gente tem que armazenar, Não, né? tem que Nossa armazenar, a obrigação gente como precisa correspondente é armazenar. armazenar o documento Assim, dependendo de 5 a 30 anos. Sim. E às vezes aparece um cliente meu, eu preciso do meu contrato agora, surgiu um compromisso, eu vou precisar dele e eu preciso achar ele. Meu Deus, Tá e por aqui. achar? Nunca mais. Esse Tá aqui. contrato. né? Tá aqui. Se Tá tivesse aqui. no digital, era rapidinho entrar no sistema, tá aqui o contrato. sistema. É muito mais E fácil. pra gente encerrar esse papo, passou rápido, né, Marcos? Porque é assuntos muito bons, né, cara? Quebrando paradigmas aí da sociedade. Devia ser até esse o título, né? Quebrando Aham, os quebrando mitos e os paradigmas mitos do financiamento imobiliário. Vou encerrar o tema falando isso, cara. Aí, ó. Só ouvir de vocês, assim, a visão de futuro, essa visão, né, do ano, né? Estamos no início ainda de ano, enfim. Uhum. Como é que tá o otimismo de vocês para esse ano, sobre o mercado, o momento de lançamento, né? Ponta Grossa aí teve uma fase de pouco lançamento, né? A Sim, gente sim. sabe que Ela isso ficou um agita. tempo com pouco lançamento, e agora tomara que não pare os lançamentos, né? Pra gente é ótimo, né? A gente Que fica depender de nós, estamos embalados, viu? E pode contar com a gente. A gente fica A animado. gente tá com uma perspectiva excelente, né? O ano começou muito bem, assinando demanda, inclusive, Uhum. né, da construtora Atendimento Prestes nosso. aí, estamos Ah, assinando sim. essa semana, né? A equipe toda do Rafael e a minha tá na agência agora, finalizando Nossa, algumas deve estar assinaturas. finalizando lá. Sacaneamos vocês aqui de É, puxar, tá né? bombando de WhatsApp aqui. O que aconteceu com esse ou com aquele? Entrevista. Né? Então a gente sente que a procura, né, o número de análises de crédito que a gente faz por dia está aumentando. Isso é sinônimo de mais pessoas buscando imóvel próprio. Exato. Então o cenário é realmente positivo. Né? A gente sente que para esse cenário de até 1,5 milhão, né, está muito avançado, muito positivo, né? Então estamos sentindo bastante procura. Boa.
Eu faço um acompanhamento semanal lá. Que a gente deve fazer também de avaliação, exatamente isso que você falou, e eu vejo sempre uma crescente. Toda semana mais avaliação, mais procura. Só tá aumentando. Então, perspectiva, principalmente até o que o Igor falou, até 1,5 milhão, mas principalmente até o 350. Até o teto ali do faixa 3. Perfeito, Isso concordo é 100% muito, com isso. aumentou Até os mais. 350 mil é o que está... Tá, É bom ouvir isso. Eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de ouvir isso porque na área de desenvolvimento imobiliário a gente está lá com várias áreas, né, que estão sendo avaliadas e analisadas ali, desenvolvimento de projetos para poder continuar lançando empreendimentos. Então, que bom aí que nós vamos apertar o pedal do acelerador lá para trazer mais negócios. É o momento. Vambora. Eu no comercial, então, o que eu vou falar? Quase né? não O que eu fica vou feliz, falar, né? né? Pô. Marquinhos, você me ajuda ali a gente presentear os nossos convidados aqui com um brinde especial, né? Um presente aqui pela participação, porque foi muito importante, muito relevante. É um assunto, Obrigado. um assunto importantíssimo. Obrigado pela presença de vocês, pela ajuda. Igor, obrigado. E eu que Devolver agradeço. vocês lá para as demandas. Que eu sei que a correria é grande. Valeu mesmo, né, Marquinhos? Não, foi ótimo, excelente. E como eu disse, tem que mudar o título aqui, né? Porque foi uma quebra de mitos e paradigmas aí a respeito do financiamento imobiliário. Realmente, gente, muito o bom. papo foi muito legal. Acredito que vai ser de muita valia aí para o consumidor poder esclarecer várias coisas importantes, né? E aguardamos documentações aí para provar, né? E surgindo novas dúvidas, aí estamos à disposição, né, Igor? Sem dúvida. Maravilha, obrigado, gente. Obrigado. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Prestes Cast. Espero que você tenha curtido o papo de hoje sobre quebrando os paradigmas do financiamento caixa. Ó, mudei o tempo. Aí, boa. Se gostou, então não esquece de seguir a nossa página, compartilhar com quem também vai curtir, deixar o seu feedback aqui pra gente, né? Comente aí nas redes sociais. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e se cuide. Obrigado, pessoal. Valeu. Eu-